A diretoria do Santos não pode ver uma vergonha dando sopa que ela faz questão de passar. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Tá saindo tarde, mas vamos que vamos, tá? Vamos falar aí sobre duas informações. Uma, a contratação do Mike e o pedido do Palmeiras pelo JP Sherman, e a gente vai esmiuçar isso aí. E a nota do Santos relativa ao torcedor Alex, aquele que discutiu com o Neymar na Vila Belmiro, depois da derrota contra o Internacional, né? Fiz vídeo no Futirinha sobre isso, falando dessa situação e de como achava, no meu ponto de vista, junto com o Rafael, como deveria ser procedido isso, e o Santos, né, fez o pior caminho possível, foi pro embate, de uma maneira muito feia. E a gente vai falar sobre isso, tá certo? De antemão, deixa o seu like, que é muito importante, se inscreve no canal, se você não for inscrito, deixa o like, que é muito importante mesmo, comenta e compartilha o vídeo, além de poder dar o hype aí, para ajudar o canal a continuar crescendo, tá certo? É isso. Em breve, novidades bem legais que a gente vai ter aqui no canal. Eu conto com o carinho de todos, mas acho que a gente vai para um caminho bem legal que não vem pro peixão, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar dessa... Primeiro, vamos falar do Mike, tá certo? E da matéria do Lucas Barros sobre o JP Sherman. Vamos lá. Palmeiras pede JP Sherman para liberar Mike antes do fim do contrato. Santos acertou com o Mike, tá, gente? A matéria foi solta hoje, no dia 25 de julho, às 8 da noite, tá certo? E o Lucas soltou o seguinte, ó. O Santos negocia com o Palmeiras a possibilidade de contar com o lateral direito Mike ainda nessa temporada. O jogador já tem um acerto encaminhado para reforçar o clube em 2026, mas a liberação imediata depende de um acordo entre os rivais. Já tem muita informação de que o Mike se apresenta na segunda, terça-feira aí ao Santos. Para antecipar a saída de Mike, o Palmeiras propôs receber o lateral JP Sherman em definitivo. Além disso, o Clube Alviverde arcaria com dívidas antigas do Peixe, incluindo parte do valor da contratação de Zé Rafael, e ainda repassaria 1 milhão de euros ao clube da Vila Belmiro. O Santos ainda não tomou decisão sobre a proposta. A diretoria analisa o cenário e busca alternativas, mas está ciente de que, sem contrapartida, o Palmeiras não vai liberar o jogador antes do fim do contrato. O contrato do Mike vai até dezembro, tá? Mike, de 32 anos, disputou 21 jogos e deu uma assistência em 2025. Está no Palmeiras desde 2017, com 314 partidas, 8 gols e 26 assistências. Revelado pelo Cruzeiro, o lateral atua profissionalmente desde 2012. Do outro lado, o JP Sherman perdeu espaço no elenco santista. Em 2025, foi superado por Léo Godoy, Aderlan, Igor Vinícius, Luizão e o Escobar. Todos utilizados na lateral direita, mesmo que os dois últimos citados de forma improvisada. Mesmo com expectativa de venda para o exterior, o jogador de 19 anos não recebeu propostas que agradassem o Peixe. No fim de maio, o Santos recusou uma oferta de 12 milhões de reais do Red Bull Bragantino. Em 2023, também rejeitou 9 milhões de euros de um clube inglês. 9 milhões de euros, 2024, tá? Foi 2024, não foi 23 não. O Santos recusou, se eu não me engano, era do Newcastle, tá? Ou Crystal Palace, um dos dois. Ofereceram 9 milhões de euros pelo JP Sherman, o Santos recusou. O Santos queimou o atleta. O Santos queimou o jogador de 18 anos. O Santos, tá certo? A diretoria alvinegra chegou a tentar envolver Sherman numa troca com o Bragantino por Lucas Evangelista, mas a negociação não avançou. Natural de Bauru, JP Sherman chegou ao Santos em 2018, após se destacar no Noroeste no Paulista Sub-11. Ele acumula passagens por todas as categorias de base do clube, além de convocações para a seleção brasileira Sub-17 e Sub-20. Em 2023, foi campeão sul-americano da categoria, do Sub-17, tá? E jogou no Sub-20 recentemente. Cara, a matéria é do Lucas e da Laura, tá? Da Laura Marcelo também, só para deixar claro aqui. Com relação à contratação do Mike, o Mike é muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Os valores que a mídia gaúcha estavam noticiando não são verdade, que é que o Santos pagaria mais de 1 milhão por mês para o Mike, não é verdade. O Santos, pelo que o Mussetti apurou, vai pagar até 50 mil a menos no mensal do que o Grêmio tinha proposto, tá? O Grêmio também está com muita força no mercado aí, aliado a um dos candidatos à presidência do clube que é bilionário, que comprou a Arena do Grêmio, inclusive, né? Comprou as ações da Arena do Grêmio por 130 milhões de reais e doou ao clube, né? Ele é candidato a presidente lá, ele está investindo bastante, está pensando em contratações. O Mike era uma delas, né? Tá atrás do Roger Guedes, etc. Nem esse o ponto aqui, só para deixar esclarecido. Mas eu acho,
Seria um erro bizarro o Santos liberar um menino de 19 anos de idade por um atleta de 32 para 33 para você reforçar um rival. Que, óbvio, o JP Sherman chegaria ao Palmeiras, não vai ser titular, tá? Ele vai para ser banco do Giai, do Marcos Rocha, para ter uma hierarquia sendo respeitada e aí ser colocado no time. O Giai chegou no Palmeiras depois de custar 8 milhões de dólares e quase não jogava, era muito criticado pelo torcedor. E o Abel foi maturando, trabalhando, dando espaço, até que o Giai virou titular da posição, superando o Mike e o Marcos Rocha. O Giai era a terceira opção quando chegou no Palmeiras, e assim o tempo de trabalho, a consistência deram ao Giai a condição de titular lá no Palmeiras. Com o JP Sherman, no meu ponto de vista, seria a mesma coisa, no mínimo para ser reserva do Giai. O Giai que também joga de terceiro zagueiro. Então, quando o Abel usa 3 zagueiros, ele pode usar o JP Sherman e o Giai juntos. O JP como, caso ele fosse ao Palmeiras, como ala e o Giai como um terceiro zagueiro, né, jogando pelo lado direito. Eu acho um completo erro, tá? Eu acho que o Santos tem condições, já que o mercado se fechou pro JP Sherman por culpa do próprio clube, e é isso, é isso. Ah, e o torcedor critica, tá, mas todos os técnicos que passaram queimaram o atleta. Aí vem um técnico multicampeão recentemente, que é o jogador. Alguma coisa tem nisso, não é verdade? Óbvio que pode ser que o JP Sherman não se prove o jogador que se espera. Óbvio, mas a gente tá falando do Abel Ferreira, que acho que um pouquinho de futebol ele conhece, né? Talvez um pouquinho, sei lá, um cara multicampeão, todo ano brigando por título, né? Revelou diversos jogadores aí pro Palmeiras, por mais que tenha críticas por parte do torcedor do Palmeiras, revelou diversos jogadores, fez o Palmeiras ganhar muito dinheiro em transferências, em venda de jogadores. Talvez ele saiba um pouquinho, né, de observação de jogadores. E aí você vai realmente abrir mão desse atleta porque você conseguiu, na sua incapacidade de trabalho, queimar esse jogador, esse ativo importante, que você próprio chegou a recusar 9 milhões de euros pela transferência dele e agora tá tentando empurrar para frente por 2, 3. Ele tem 19 anos, ele não tem 31. Tem 19 anos, tem tempo de maturar, de trabalhar. Deixa o cara no clube, deixa o menino no clube, deixa ele se desenvolver. Agora ele tem 2 atletas aí, um deles não é melhor do que ele, né? Já falei do Hugo Vinícius aqui, não vou ficar repetindo, mas tem um chegando para ser um pilar da posição que pode ajudar na evolução dele. Assim como ele ajudou o Giai na evolução dele dentro do antigo clube. Que tal fazer esse caminho? Que tal ter paciência? Não adianta se desfazer de atleta correndo. Já queimou, agora tenta recuperar o atleta, porque sabe uma coisa? Existe tempo para que ele melhore. Ele é muito jovem. Existe tempo para ele melhorar, para que ele, com o tempo, ganhe a posição desse jogador e possa, no clube, se destacar antes de ir embora. Mas estamos falando de Santos Futebol Clube, né? Provavelmente a diretoria do Santos deve estar pensando que vai ser um baita negócio. Olha, não vamos pagar mais pelo Zé Rafael, eles vão dar 1 milhão de euros ainda pra gente. Que negócio maravilhoso que estamos fazendo. Então, parabéns, tá? Porque eu acho que vai sair negócio, é a minha sensação. Tomara que não, mas acho que vai sair negócio porque a gente sabe muito bem quem tá trabalhando aí do Santos, né? A gente sabe, trabalhando entre aspas, né? A gente sabe muito bem quem está ali no comando e como essas pessoas fazem questão de ir pro pior caminho possível. É impressionante, tá? Mas, enfim, com relação ao Mike, muito bom jogador, chega para ser titular de maneira absoluta. Tem toda a questão física do Mike, que é um problema. O Mike tem muitas lesões, é um jogador que passa por muitos problemas de lesões. Era justamente aí que eu queria que fosse feito um trabalho de recolocação do JP Sherman no time, mas o Santos foi lá contratar o Igor Vinícius, 10 anos mais caros, com os mesmos problemas que o JP Sherman tem, como se o JP Sherman não conseguisse chegar à linha de fundo, como o Igor Vinícius conseguia também, mas teve toda a parte de ser queimado por muitos torcedores que acham que todo jogador que sai da base do Santos tem que ser o novo Carlos Alberto Torres, o novo Neymar, o novo Pelé, o novo Robinho, e aí vai queimando o jogador um atrás do outro, achando que toda a venda para a Europa tem que ser por 50 milhões de euros, porque senão é fracasso, né? Então, levando isso em consideração, eu deixaria o JP Sherman no elenco para ir trabalhando, dando minutagem aos poucos, e se aperfeiçoando, melhorando suas condições, fazendo até alternância, talvez, Sherman, vamos jogar um pouco no Sub-20 também? Já estamos queimando você aqui no profissional? Joga algumas partidas no Sub-20, não porque a gente não quer te utilizar, mas para você ter condições físicas, para você ir maturando o seu futebol também. Não precisa deixar ele preso no profissional sem ele jogar.
Tá aqui no profissional, vai para jogo, vai para banco, senta, joga um jogo no sub-20, igual faz com o Luca, igual faz com o Matheus Xavier, igual faz com esses meninos. Você pode dar essa cancha pro cara também. E óbvio, utilizar no profissional sempre que possível também, dando minutagem, jogando 15, 20 minutos em determinados jogos, entrando no segundo tempo, né? Eu acho que dá para fazer um trabalho assim. Eu duvido muito que vá acontecer, né? Até porque nem o treinador tem estofo para isso e parece que não tem nem conhecimento para fazer esse tipo de coisa e nem a diretoria de bater o pé e querer trabalhar melhor os seus ativos, né? O negócio é queimar jogador e vender o mais rápido possível pelo menor valor possível. Parece que é feito o inverso. Mas estamos aí. O Mike é muito bom jogador, chega para ser titular, dono da posição, tem muito talento, tem boa visão de jogo, participa muito do jogo, tem boa marcação, mas é um jogador outro com 30 a mais. É um jogador de 32 anos, caminhando para os 33, que tem problemas físicos e a gente precisa de um cara que tenha mais constância. Eu torço para que o Mike consiga ter constância no Santos, física para estar sempre em campo, porque em campo ele faz a diferença positivamente. Mas, de novo, outro atleta 30 a mais, é mais um jogador mais velho, é mais um jogador para encher esse elenco de 30 a mais. O time do Santos está muito envelhecido. Eu tô repetindo, estou falando. O Santos está contratando muito jogador 30 a mais. E posso passar, cara. O Brazão tem 24. O Mike tem 32. O Igor Vinícius tem 28. O Bass tem 28. O Lampérez tem 31. O Souza tem 19, né? O Escobar tem 27. O Ilharão tem 33, o Rincon tem 37, o Schmidt tem 32, o Pituca tem 32, o Zé Rafael vai fazer 32, o Neymar tem 33. Olha o tanto de jogador de 30 a mais. O Guilherme tem 30, o Tiquinho tem 34. Olha o tanto de jogador de 30 a mais. Eu não sou contra jogadores com mais de 30 anos no elenco, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio muito maior de idade. Eu continuo batendo nessa tecla. Esse time, com jogador de 30 a mais, ele tem uma resposta muito rápida e não está acontecendo. E depois fica tudo isso no peso pro clube, porque são contratos longos, tá? O Mike tá assinando até o fim de 26, 27. Até o fim de 2027. É muito tempo, cara. É muito tempo. Até o fim de 2027 pro Mike, até o fim de 26, se eu não me engano, pro Tiquinho, e vai lá. E o time sendo onerado, e o salário sendo muito alto, e a folha vai aumentando. Mas, né, a gente não entende de futebol. Quem entende são esses caras aí, tá certo? Eu quero, inclusive, fazer um ensejo publicitário da Fute Fanatics, porque a galera tá falando que eu não tô falando é Toys, porque o time tá mal e tal. Não é esse ponto, tá? Vou até falar que é Toys! Tá aqui, ó. É Toys, camisa do Peixão. Você pode adquirir na Fute Fanatics, 7% de desconto, tá? No cupom Peixão na Fute 7. É Toys! No cupom Peixão na Fute 7, tá bom? Desconto na loja inteira, não só em produtos do Santos, tá bom? Você bota todos os produtos no seu carrinho, independente dos descontos que ele já tem no próprio site, quando você colocar no carrinho vai ter mais 7%, Peixão na Fute 7. Clica no primeiro link da descrição ou no QR Code aparecendo na sua tela, tá bom? Vai lá na Fute Fanatics, eu garanto que você vai curtir. O ponto aqui da Fute, cara, é porque eu tenho um certo número de postagens para fazer durante o mês. E eu já fiz, por isso que eu não tô falando tanto. Então eu tô fazendo mais essa aqui. Geralmente eu faço mais, né? Eu combinado 8 vídeos, eu faço 10, 11. Então eu tô fazendo mais essa aqui só pra deixar claro que não é esse o problema, até porque eu já tinha feito os vídeos do mês, tá bom? Bom, continuando, vamos falar aí da péssima nota oficial do Santos com relação ao torcedor Alex, o Alexander da Silva, que acabou discutindo com o Neymar na Vila Belmiro, tá? Já falei sobre isso, vou ter que falar de novo sobre essa situação, né? Porque eu vi muitas posturas aí, inclusive a do Sormani, que eu achei muito ruim, né? Falando que não pode xingar o jogador, porque o jogador vai querer sair do Santos. Cara, não é nem isso o ponto, né? Não é nem isso o ponto, mas a gente vai chegar lá. Nota oficial. O Santos Futebol Clube informa que já adotou as providências necessárias para apurar os fatos ocorridos durante a partida contra o Internacional, realizada na Vila Belmiro, envolvendo o atleta Neymar da Silva Santos Júnior e o senhor Alexander Silva. A apuração interna identificou possíveis irregularidades na aquisição de ingresso pelo senhor Alexander Silva, que acessou o estádio utilizando os documentos que não lhe pertencem, conforme registros do programa Sócio Rei e do sistema de biometria. E como é que ele entrou, então? Gostaria de saber. Se tem biometria, reconhecimento facial, o cara entra no estádio e o sistema nem de biometria, porque, cara, é o dedo da pessoa e o rosto da pessoa. O sistema não reconhece ele entra no estádio? Enfim, vamos lá. Ressalta-se, inclusive, que ele não é sócio do Santos Futebol Clube. E qual que é o problema aqui?
Só pode entrar no estádio quem é sócio? Então é isso. Né? Já não basta o programa de sócio torcedor do Santos, é uma bosta. Aí se você entrar no estádio e não for sócio, meu irmão, perigo, né? Diante disso, o clube registrou boletim de ocorrência nessa sexta-feira, 25, e comunicou o caso às autoridades competentes, que darão prosseguimento à investigação. A medida foi tomada em conformidade com o que rege o Estatuto do Torcedor, que prevê a responsabilização de indivíduos que utilizem meios fraudulentos para ingresso em eventos esportivos. Reiteramos que a implementação do sistema de reconhecimento facial visa garantir a segurança e integridade de atletas, colaboradores e torcedores que frequentam o estádio para trabalhar ou apoiar o Santos Futebol Clube. A agremiação aguardará a apuração da Polícia Civil para fazer novas manifestações sobre o caso. Vamos lá. É realmente bem complicado, né? Eu quero falar até do que o Neymar falou aqui, porque o Neymar, ele se manifestou, né? O Neymar se manifestou. Não tô bloqueado pelo Neymar? Não tô bloqueado pelo Neymar. Deixa eu achar aqui. Ih, rapaz, não tô conseguindo abrir aqui. Ah, é porque eu estou no navegador diferente. Deixa eu abrir no outro navegador, me perdoem. Perdoe minha falha. Tá aqui o navegador, né? Neymar não deu bloco não, né, Neymar? Não deu bloco não, no pai. Vamos lá. Tá aqui. Neymar falou o seguinte: no calor da emoção é difícil controlar os sentimentos quando você é ofendido de forma injusta. E eu jamais vou discutir com o torcedor quando ele me cobra dentro de campo. Ali ele tem o direito de opinar se eu joguei mal ou não e tem total direito de vaiar. O que ele não pode fazer é me ofender, do jeito que ele me ofendeu. Infelizmente, na hora eu só escutei ele falando, o jogo estava parado. Falar que eu sou mercenário junto ao meu pai, falar da minha família e amigos, desculpa, é muito difícil controlar, mesmo sabendo que eu tenho. Vim ao Santos para tentar ajudar o clube da melhor forma possível, dentro e fora de campo. E no dia, cara, isso aqui me pega muito, cara. E no dia que a torcida achar que eu não posso mais ajudar ou que estou prejudicando o clube de alguma forma, eu sou o primeiro a pegar as minhas coisas e sair. Cara, essa passiva agressividade me incomoda muito, mano. Santos Futebol Clube é uma das minhas maiores paixões e enquanto eu tiver forças eu vou fazer o melhor por este clube. Vou correr, lutar, gritar e até brigar, se for possível, para conseguir colocar o Santos onde ele merece estar. Saudações, Nação Santista. Cara, vamos lá. Me pega muito isso aqui. Primeiro de tudo, vamos lá para a nota do Santos. É assim, a postura, por mais que o Santos tenha identificado essa irregularidade na questão do Alex, fazer uma nota sobre isso é de uma pequenez, de uma baixeza ímpar. Segue o rito internamente, faz o procedimento certo. Sabe por quê? Porque gestão de imagem, né, saber trabalhar a própria imagem é primordial, é essencial. E o Santos, junto com o Neymar, não fizeram isso. Eles foram pra guerra, eles foram pra briga. Meu irmão, o cara tem uma lanchonete, porra. Ele tem uma lanchonete em São Miguel Paulista, mano. É uma pessoa simples, cara. Eu não tô nem entrando no mérito do quanto ele gastou, que ele falou que gastou R$ 1.500 de locomoção, que todo jogo aí tá lá, e etc e tal. Tô nem entrando nesse mérito. Ele é uma pessoa simples que compra o lugar dele no estádio, independente de como, mas está lá todos os jogos, tá lá incentivando ou xingando e tal. E ele tá no espaço dele. Ele usou o espaço dele, que compete a ele, para falar o que ele bem entendeu. Se ele passou do ponto ou não, são outros 500. Só que a gente está falando de uma pessoa simples contra, entre aspas, né, uma instituição centenária e um jogador bilionário que tem títulos a dar com o pau, é ídolo da instituição e que, no momento de frustração, que eu entendo, uma coisa não exclui a outra. O Neymar se esforça, corre, faz por onde, briga, luta, chama o time, pega no pé e tal. Isso a gente não faz. O empenho, Neymar, empenho ele tem. Ele joga, se esforça muito. Você vê o Neymar emagrecendo no campo. É esse o meu ponto aqui. Isso não exclui o fato de ele ter sido babaca com o torcedor. Porque o torcedor não invadiu o campo, não tacou coisa nele. O torcedor tá ali cobrando, tá? Tá ali cobrando, independente das palavras que o torcedor tem usado. Realmente pode te incomodar, mas você tá numa posição muito superior. Baixa a orelha e segue tua vida. E o Neymar já fez isso anteriormente, brigando com o torcedor que ficou xingando o Danilo, que também estava em seu espaço, estava ali na arquibancada, usando do seu espaço que ele paga pra, sei lá, desprezar a frustração, xingar, tentar desestabilizar um adversário, tá? Assim, porque esse xingamento desestabiliza o adversário. Sabe por quê? Porque o xingamento do Alex, invariavelmente,
desestabilizou o Neymar. Ele ficou muito bravo, ficou revoltado, ficou discutindo com o cara. E não foi só no final do jogo, foi durante o jogo. E já foi em outro jogo também, contra o Flamengo também discutiu. E aí tem a discussão do Neymar mandando o torcedor, não é mercenário, não sei o quê. O cara não tá preocupado com isso, ele quer desestabilizar o adversário. Se isso acontece, não acredito que vai acontecer com um jogador como o Danilo, ficar desestabilizado porque um torcedor do Santos chamou ele de mercenário. Mas se isso serve como arma para o torcedor, ele vai fazer, assim como o torcedor do Mirassol usou como arma te provocar, Neymar, para te desestabilizar, como o torcedor do CRB também fez, e como os torcedores do esporte estão se mobilizando com máscara, com cartaz, para te desestabilizar, porque viram que você fica desestabilizado conforme. Porque o que mais acontece quando a gente vê você, Neymar, é que você se incomoda muito mais com a crítica do que se motiva com quem realmente gosta de você. Você quer calar quem te critica, você não quer jogar por quem te apoia. Pô, teus amigos já falaram isso, cara. O Chris Guedes falou isso, bicho. Para de querer calar hater. E não tô nem falando que é o ponto do Alex aqui, tá? Só tô fazendo um panorama. Para de querer calar hater, joga por quem gosta de você. E o torcedor do Santos, cara, entenda, ele tá há anos se machucando. Ele tá há anos machucado. Quando você voltou, Neymar, o torcedor se encheu de esperança novamente. E a realidade é que ela é frustrante até agora. Ninguém tá falando que você joga mal. Eu já falei aqui, você tá jogando bem. Pô, o importante é você tá conseguindo minutagem, você se esforça, mesmo que você não tá entregando tanto, por exemplo, contra o Mirassol, não fez um bom jogo, ninguém fez, né? Você pega aí, não fez um bom jogo, mas, pô, você correu, você se esforçou, você lutou por cada bola. A gente reconhece isso. Só que o incômodo do torcedor do Santos, de maneira geral, de quem está incomodado, tem um porquê, ele não aconteceu do nada. Olha as manifestações que você e o seu pai tiveram nesse período de renovação. As pessoas lembram, cara. E é normal que as pessoas se incomodem. Eu também fiquei incomodado. Eu tento separar as coisas. O que eu penso pessoalmente do que eu penso profissionalmente. Eu tento realmente separar para poder analisar. Mas me incomodou também. E o torcedor nem esse direito ele tem, porque a sensação que se tem é que a gente tá querendo, você tá querendo ensinar como torcer. Nem o direito de torcer a gente tem da maneira mais certa. E essa passiva agressividade, se eu estiver incomodando, eu pego minhas coisas e vou embora. Porra, meu irmão, vai! Esse é o ponto? A gente tem que ter medo de você ir embora? Não, joga porque você quer. Não joga porque, se eu estiver incomodando, eu saio. Meu irmão, vai ser passivo agressivo na casa do caralho. Não precisa disso, bicho. Somos adultos todos aqui, né? Você falar isso pra uma pessoa de 15, 16 anos, 18, tá lá, que tá na flor da idade, né? As emoções estão muito mais à flor da pele. Eu entendo. Agora, pô, somos adultos, cara. Dá pra analisar com um pouquinho mais de calma as coisas. Dá pra ter um pouquinho mais de paciência. E o Santos comprar esse barulho é de uma pequenez gigantesca. Não precisa disso, cara. Sabe o que deveria ser feito? Independente do erro do Alex, do suposto erro dele, de que ele comprou ingresso de alguém e aí ele foi sem ter cadastro, caramba, está investigando. Vai acontecer com o Alex, vai tomar uma multa. Ele vai tomar uma multa, ele vai ser preso. Olha que só, criminoso, o cara entrou no estádio para torcer pelo time dele. Pô, faça-me o favor, né? Então, seguinte, o mínimo que deveria ser feito é gestão de imagem. Gestão de imagem é o seguinte, pô, deu uma confusão aí. Chama o cara no outro dia, alguém do clube entra em contato com o cara, fala assim, Alex, dessa confusão toda aí, vamos apaziguar essa situação aí, cola aqui no CT tal dia, né, vai ter um treino aí aberto pra galera vai fazer o rachão, vem aqui no CT, tira foto com os jogadores, senta aí, almoça com os caras, troca uma ideia com o Neymar aí, tira uma foto com o cara e tá tudo certo, meu irmão, acabou o problema, não, beleza, passei do ponto, você sabe, não acontece isso na tua vida, você vai tipo, puta, mano, acho que eu passei do ponto aí, falei coisa que não devia pro cara. Desculpa aí, meu irmão. Desculpa aí, eu passei do ponto com você. Tudo certo e a vida segue. Não, vamos pra briga, vamos pro embate. O Santos não tá em condições de ir pra embate com ninguém. Até porque quando vai pra embate tá perdendo, né? Você vai pra embate com o seu próprio torcedor. E de novo, não estamos falando de um criminoso, de alguma pessoa que ele entrou no estádio, espancou 10 pessoas e roubou o lugar de alguém. Entende? É esse tipo de coisa que na minha cabeça não faz sentido nenhum. E aí a gente bota esse tipo de informação aqui, ou de opinião aqui, vem gente achar que a gente tá criticando o jogador porque a gente quer que o cara vá embora. Não! Eu quero o Neymar no Santos, já falei aqui, pô, me chamam de puxar saco pra cacete por causa disso. Não é esse o ponto, eu só tô falando que as coisas têm que ser melhor analisadas. Não é possível que ninguém na instituição chegou, cara, vamos, precisa dessa briga aí, cara, passou do ponto, sei lá.
Tá de cabeça quente. Ô, cara, desculpa aí, eu tá de cabeça quente. Eu acho que eu tá nervoso por causa do resultado. Eu não gostei do que você falou, acho que entendi errado. Vamos passar por cima disso aí, cara. No outro jogo aí, cola aí no meu camarote, vai lá com a sua família. Fica lá, fica à vontade, sejam bem-vindos aí. Eu pago tudo. Pô, meu irmão, é o Neymar, né, cara? É o Santos, pô. Eu ingresso pra um cara fazer uma experiência aí pra que isso não aconteça de novo. Gestão de imagem, cara. Não, vamos pro embate, vamos brigar, vamos fazer nota, vamos investigar o cara. Vai chegar no quê, Santos? Vai chegar no quê? O que isso vai trazer de benefício pro clube? Aí a gente fica vendo esses outros caras que adoram esses abutres aí, que adoram qualquer tipo de informação ou qualquer tipo de confusão para depreciar tanto a instituição quanto o atleta, eles passam a ter razão, porque vocês estimulam isso. Cara, que baixeza, não precisa disso, cara. Tanta coisa para fazer, tanto foco para ter, sabe? Tomara que alguém ali tenha um pouquinho de consciência, sente com as pessoas envolvidas e tente resolver da melhor maneira possível, sabe? Pô, meu irmão, vira sócio aí, acho que é melhor e tal, sabe? Conversa com as coisas, tenta dialogar. E, de novo, muito feio ter discutido com o torcedor, assim, não tem desculpa, cara. Independente do que ele tenha falado, não tem desculpa. O errado, único e exclusivamente nessa situação, passa a ser o atleta. Só isso. Não tem desculpa. Ah, ele me falou tal coisa, ele falou que minha mãe não é homem. Sabe, mano? Eu entendo, eu também sou uma pessoa sanguínea, eu também não gosto de levar desaforo. Muita gente fala aí, inclusive, que eu sou arrogante, o caramba. Mas, olha a proporcionalidade. A gente tá falando de um atleta hiper vitorioso, do maior esporte do mundo, um cara que tem condições espetaculares, tem tudo a seu dispor aí no clube, contra uma pessoa, um comerciante que vai ali nos jogos do time na Vila Belmiro, cara. Sabe? Não tem proporção assim que coloca eles em pé de igualdade, mano. Sabe? E outra, o cara é fã. Além de tudo, o cara é fã. E pelo que eu entendi, posso estar enganado, porque as pessoas mentem, tá? Mas pelo que eu entendi, o cara tava cobrando o Neymar para cobrar dos companheiros. Mas, segundo o Neymar, ele passou do ponto, falou de família, o caramba. Realmente não deveria também, mas mesmo assim, independente disso, se o cara passou do ponto, um cara na posição de um atleta tão grandioso quanto o Neymar é, não pode se abalar por causa disso, porque agora todo clube que o Santos for enfrentar vão fazer a mesma coisa jogando fora de casa. Já discutiu fora com outros, vão discutir de novo, vai todo jogo vai discutir com alguém? O único resultado para calar a boca de crítico, meu irmão, é jogar bola, é fazer gol, é dar vitória pro time. Aí as críticas vão vir e você vai ter o resultado falar: meu irmão, tô ganhando todo mundo, parça. Enquanto você tá tomando taca e querer discutir, falar seu clube é pequeno e etc., você só vai perder a razão. Vai cair sempre na pilha. Realmente esse é o caminho? E por favor, para de ser passivo-agressivo, cara. Se você não quer ficar no Santos, você tem todo o direito. Você é um atleta, você tem todo o direito de fazer o caminho que você achar melhor. Só sai. Agora, se você quer ficar no Santos e acha que o Santos tem que ficar te lambendo, o torcedor tem que ficar te lambendo o tempo inteiro para que você fale, ah, então vou ficar. Para, né? Não precisa. O amor é uma via de duas mãos. Os dois têm que fazer funcionar, não só um. Você não quer só receber o amor do torcedor santista, que realmente existe. O torcedor do Santos te ama, tanto que ele tem essa paciência gigantesca com atitudes suas e faz vista grossa para muitas coisas que não faz para outros jogadores, justamente, Neymar, porque você tem história. Você tem história, a gente reconhece essa história e a gente valoriza essa história. Né? A gente acha muito bonito o que você está fazendo com o Robinho Júnior, por exemplo. Tudo isso é falado e valorizado. Agora, quando tem um erro dessa magnitude, um erro bobo desse, a gente não poder nem falar, nem se incomodar, porque senão pode ser que você não queira mais ficar, sabe, meu irmão? A gente se sente numa posição meio inferiorizada, meio de refém. E de novo, cara, a gente teve no nosso clube o maior atleta da história dos esportes, não o maior atleta do futebol, o maior atleta da história dos esportes, o Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Nem o Pelé se colocava acima da instituição. Então, por favor, olha mais pro Pelé e menos pro próprio umbigo. Tenta emular o que o Pelé era, na personalidade, no tratar com o clube e trate o Santos da maneira que ele tem que ser tratado. E principalmente, Neymar, instituição, o torcedor. O maior título de um clube é sua torcida. Valorize quem acompanha, quem tá lá, jogo após jogo, e apesar de qualquer fase, e tá uma merda,
o torcedor continua indo, o torcedor continua presente, o torcedor continua apoiando com ingresso caro, sócio mais caro, e tá ali todo jogo, torcedor. Não só ali, em todos os lugares, todo mundo para assistir. Então respeita quem faz a sua história existir, que é o torcedor. Sem torcedor não tem clube, meu irmão. Clube sem torcedor está fadado ao fracasso. Clube grande, então, nem se fala. Tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião. Espero que esse jogo contra o Sport o Santos vença, embora eu esteja com medo, porque qualquer jogo do Santos é medo. É medo, acho que vai perder. Qualquer adversário, cara, pode ser o pior da Série A, que é o caso do Sport agora, que não vence há 17 jogos. Eu tenho medo que o Santos perca. Porque é isso que o Santos provoca no torcedor atualmente. Você não tem confiança. Quando a gente teve um mínimo de confiança, que era o pós-jogo contra o Flamengo, tomamos 3-0. Aí no jogo seguinte já perde mais uma. Como é que você quer que o torcedor se sinta? Aí o torcedor não pode nem ir pro estádio ficar bravo. Porque senão o nosso principal jogador e capitão pode se incomodar e, dependendo do incômodo dele, pode ameaçar de ir embora. Pô, faça-me o favor, cara. Vamos ser mais adulto aí, porque chega de infantilidade aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu.